Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo. Desejo que a presença de Deus, do Espírito Santo, esteja com vocês aí aonde vocês estiverem, abençoando, trazendo sabedoria e mais conhecimento do alto. Convido você a pegar a sua Bíblia, qualquer Bíblia, católica, evangélica, a Bíblia. A Bíblia é um manual, é uma carta que Deus deixou para mim, para você, para nós conhecermos ainda mais sobre Ele. Vamos lá? Convido você a abrir comigo hoje em Mateus, capítulo 12 e no versículo 38. Então pega uma aguinha, um cafezinho e vamos dar continuidade na nossa leitura bíblica semanal. Correto, Edivaldo? Exato. Meu marido está aqui comigo hoje, também aqui na Bíblia dele, e nós vamos juntos aí aprender mais sobre o céu, sobre Deus, sobre as coisas que ele deixou para nós escritas. Vamos lá, versículo 38 do capítulo 12 de Mateus. Então, alguns fariseus, lembrando que na última vez que nós lemos, semana passada, né? Os fariseus estavam tentando encontrar falhas, acusar Jesus, né, incriminá-lo sobre algumas questões, porque eles queriam parar o ministério de Jesus que começou a incomodá-los. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra, tá? Versículo 38. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Os fariseus queriam ver um sinal milagroso feito por Jesus. Jesus respondeu: Uma geração perversa, adúltera, pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Aqui o Senhor Jesus, ele faz uma união à história de Jonas. Deus pede para Jonas pregar em Nínive, que era uma cidade que estava em pecado, né? E Deus ama teu povo, Deus ama a mim, a você. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele é o nosso paizinho, né? E através da graça de Jesus que nós somos alcançados. Ninguém é perfeito. Mas aqui o Senhor Deus pede para Jonas pregar em Nínive. Jonas, achando que aquele povo não era merecedor, não queria pregar para eles o arrependimento, então ele pega um navio e vai para outro lugar. E nesse outro lugar, ele começa a acontecer muitas coisas ruins, né, amor? Na embarcação que ele tá. Uma tempestade terrível. E o pessoal do barco falou assim: tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguém aqui que tá causando esse mal contra nós. Vai no porão do navio, tá bonitinho, tá dormindo. Então eles vão até o porão do navio e Jonas está dormindo. Como você consegue dormir no navio? Como você consegue dormir e tal? Clame seu Deus. Clame seu Deus. E aí eles chegam à conclusão, né? Pergunta para Jonas: quem é você? Daí Jonas explica que é um profeta, que ele se desviou do que Deus mandou ele fazer, e eles arremessam Jonas ao mar. E um grande peixe engole Jonas. E ele fica 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, tá? E o que aconteceu? Ele clama a Deus lá do ventre do peixe, e o peixe o vomita ali na praia, né? Na beira da praia. E aí ele vai fazer o que Deus mandou. E aqui o Senhor Jesus, ele faz essa alusão, né? Ele junta o que ele está fazendo ali, que ele ressuscitará ao 3º dia, com o que Jonas fez para salvar aquela cidade, né? Então, praticamente, Jonas esteve morto, porque que homem, que ser humano, vamos pensar aí no ventre de uma baleia, sobreviveria, né? Dificilmente. Então Jesus faz essa união, essa junção
com a história de Jonas. E Jonas é vomitado e vai até a cidade de Nínive e prega o evangelho, né? E as pessoas se arrependem dos maus caminhos, jejuam e se veste de pano de saco, que naquela época era uma forma de humilhar-se na presença de Deus. E Deus os perdoa, né? E não destrói a cidade. E a misericórdia de Deus os alcança. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre Nínive, né? Que era uma cidade que estava assim nos maus caminhos, naquilo que desagradava a Deus, mas se arrependeram daquilo que era errado, né? E se voltaram para Deus. E ele fala que em Nínive vai ser salva, né? Eles alcançaram a misericórdia de Deus. Porém, os fariseus, ali de frente com Jesus, Jesus é maior que Jonas. Jesus é maior, né? Ele veio para nos salvar, ele é o nosso Salvador. E eles não aceitaram, né? Então Jesus aqui ele fala que só terá o sinal de Jonas e também o sinal da ressurreição dele. Gente, o maior milagre que nos alcança hoje é o milagre da ressurreição de Jesus. É a entrega de Jesus na cruz. É através desse sacrifício feito na cruz e a ressurreição que se consolidou que nós somos alcançados. E é através desse sacrifício que nós somos curados, somos salvos para a eternidade. Porque o Cordeiro perfeito, que foi Jesus, foi entregue na cruz por nós, por mim, por você, por nós, que somos pecadores e falhos. Mas se nós olharmos para Cristo e clamarmos por misericórdia, somos e seremos alcançados. Porque só Ele é perfeito. Só Ele é a perfeição entregue na cruz por mim e por você. Vamos lá. Então ele faz a junção, né, de Nínive. E qual é o outro sinal? E a rainha de Sabá. Que rainha de Sabá, quando ficou sabendo da sabedoria de Salomão, veio para conhecer, para saber, ver com os olhos de perto do que se tratava a sabedoria de Salomão. Lembra que Salomão pediu para Deus sabedoria e realmente foi um dos homens, foi o homem mais sábio, né? Sim. Que pisou. Se vocês não leram ainda, convido vocês a colocar no carro em áudio ou parar para ler Provérbios. Foi Salomão que escreveu, tem muita sabedoria em Provérbios para os dias atuais, tá? Tem muita coisa lá que são para os dias atuais. Convido você aí 10 minutinhos, dá uma ouvidinha lá em Provérbios, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu amo. E aí a rainha de Sabá, ela veio, né, ela queria conhecer da sabedoria de Salomão. E ali estava o Filho de Deus encarnado, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus ali. E as pessoas, principalmente os fariseus, o desprezavam, né? O desprezava e não aceitava aquilo que ele veio trazer, que é a sabedoria do reino. Jesus é a sabedoria, maior que a de Salomão, maior do que qualquer profeta. É a sabedoria de Cristo. Essa rainha de Sabá, ela veio de um reinado distante. Exatamente, muito distante. Como muitos vinham até Jesus, quando descobriram Jesus. E os fariseus desprezavam. Eles próximos a Jesus, o que fizeram? Desprezaram ele. Eles queriam acusar Jesus, se incomodaram com Jesus, mas não queriam aprender da sabedoria de Jesus. E aí ele faz também a junção, a rainha de Sabá, é isso? Que veio até Salomão para ver com os próprios olhos o que era aquela sabedoria, né, de Salomão. Vamos continuar? E aqui ele fala, e vocês aí me desprezam. Então, há mais misericórdia para esse povo, que tem muito a ensinar para vocês, não é? Continuando aí, no versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala o quê?
Quando a gente ouve a palavra de Deus, né? E quando a gente começa a ter uma metanoia e a entender o que Cristo fez por mim, por você, o que Ele fez por nós, né? E a grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz, né? A grandiosidade do amor demonstrado na cruz por mim, por você, por nós, né? Então, quando a gente começa a ler, a entender, né, aquilo que o Senhor deixou escrito, a Bíblia, nossa, não é? Começamos a entender o que foi feito por nós, né? O que Cristo fez por nós. O Espírito Santo, a presença de Deus começa a estar conosco, né? E o mal, porque o mal ele veio para matar, roubar e destruir, e não há verdade nele. Então ele se afasta, porque ele não gosta, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus ele odeia. Porém, muitos ouviram, né? Ouviram ou ouvirão a palavra do Senhor, porém não haverá mudança, não haverá um coração aberto a mudar, a buscar agradar as coisas do alto. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala que muitas vezes a pessoa, ela tá dentro de uma denominação católica, evangélica, qualquer religião, gente, está dentro de uma igreja, né? E está ouvindo a palavra de Deus, ou até mesmo em casa, está lendo a Bíblia e está buscando coisas do alto, né? Está buscando coisas que agradam ao Senhor. E aí, o que acontece? Essa pessoa começa a ouvir e começa a mudar, mas de repente ela desiste de tudo. E a casa que está em ordem, porque a palavra de Deus, ela traz uma metanoia, ela traz realmente mudança de vida, né? Quando você quer e está sujeito a agradar ao Senhor. E ele fala sobre essa mudança que nós temos. E às vezes você não quer, né? Ou às vezes você está ouvindo a palavra, mas você continua naquilo que desagrada ao Senhor. Continua passando pessoas para trás, roubando, adulterando, mentindo, traindo. Coisas que o Senhor já nos ensinou que não é bom, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando tiver dúvida do que é correto ou não, a pergunta que nós devemos se fazer é: se eu no lugar dele gostaria que alguém fizesse isso para mim? Quando se trata do próximo. Ou quando o que eu estou fazendo, isso agrada ao Senhor? Se a gente não tem força para sair, peça a Deus, ore, né? E vai tentando essa mudança. Mas aqui também o Senhor fala sobre os fariseus, que eles limpam por fora do copo, mas dentro continua sujo. E os fariseus estavam onde? Dentro do templo. Mas eles colocavam uma máscara de religiosos, né? Uma máscara de santos, mas dentro do copo estava imundo. E é isso que o Senhor nos fala, né? Que quando esses espíritos saem, e se eles voltam e eles veem que não houve mudança, que a pessoa de fato não mudou, que de fato não tem Jesus no seu coração e na sua mente, de fato não tem o Senhor Jesus Cristo como norte na sua vida, aqueles espíritos imundos, né, que são os anjos caídos, vamos pôr assim, eles vêm e tentam fazer o quê? Ocupar de novo aquele corpo. Não é isso? É isso que a palavra do Senhor diz aqui. Meditem aí na casa de vocês, versículo 43, tá? De Mateus, do capítulo 12. Então, ele fala que esses espíritos vêm e trazem mais sete legiões. É isso, Edivaldo? Isso. E o estado final daquele homem torna-se pior. Lembrando-se, os espíritos caídos, que são os demônios, eles veio para matar, roubar e destruir. E não há verdade nele, tá? Então, quando a gente tá cheio de Jesus, eu não tô falando cheio da religião, tá, gente? Cheio de Jesus. É impossível que esse mal consiga acessar a nós. Então, nós devemos nos revestir do que é do alto, do que é de Deus, do que é de Jesus Cristo. Gente, outra coisa, eu não sou contra a religião, tá? Eu acho que a religião é muito bom, sim. Eu só sou contra a gente vestir uma máscara de religioso e se achar mais do que o nosso próximo. É isso que eu sou contra. Porque todos nós temos pecado, somos pecadores. E se não fosse a graça de Jesus nos alcançar, ai de nós, ai de mim, ai de você que tá aí. Então, o que eu sou contra é a religiosidade que separa pessoas, onde um se acha melhor que o outro. Isso é errado. Mas você frequentar uma igreja é bênção, seja ela católica, evangélica, é bênção estar na presença de Deus e buscar conhecimento do alto. Vamos continuar ou hoje tá bom?
Continuar? Continua. Então vamos lá. Versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Aqui, gente, muitas pessoas acham, né, que Jesus foi rude com a mãe e com os irmãos. Temos algumas teorias que falam o quê? Que José, quando ele casou-se com Maria, ele já tinha filhos do primeiro casamento. Há algumas teorias que dizem que José era viúvo, tá? E esses irmãos pudessem ser do primeiro casamento de José. E a gente percebe que Jesus, ele tem muito respeito pela tua mãe e ele ama muito ela. Mas aqui ele quis ensinar para as pessoas que ele considera a família, né? Ele tem consideração por nós todos que tentamos agradá-lo, agradar a Deus, tá? E quando a gente fala que Jesus tem muito amor pela mãe dele, a gente consegue ver aqui em Marcos 3, 20 e 21, né? Lê para mim, Edivaldo. Se vocês quiserem também, abre a Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Na realidade, gente, o amor de Jesus pela mamãe dele está em João 19, capítulo 19, 26 e 27, perdão. Pode, amor. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse a sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disso, disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui, gente, Jesus estava sendo crucificado. E quando ele estava na cruz, ele vê a mãe dele, né? Ele vê Maria. Ele fala, praticamente, em outras palavras, cuida dela. Sim. Né? Porque a gente sabe o quão difícil era naquele período, né? Naquela situação. E Jesus ali crucificado, então ele olha para a mãezinha dele e ele fala: cuida dela, João. Então a gente vê o amor, né, de Jesus pela mãezinha dele. E aqui a gente percebe também em Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao 21, que na realidade, naquele momento que Jesus estava pregando, né, as pessoas falavam que ele estava fora de si. E a mãe dele e os irmãos foram até ele para tentar parar, porque eles estavam com medo do que podia acontecer com Jesus. Então, quando Jesus foi rude naquela fala, é porque ele não podia parar o ministério dele. E ele sabia que os irmãos e a mãe dele naquele momento queriam parar. Porque se ponha no lugar dos irmãos e da mãe, com certeza nós também iríamos tentar parar, né? Um irmão nosso, alguém da nossa família. Então foi por isso. Então eles foram até lá para tentar parar, porque eles estavam com medo do que podia acontecer com Jesus. E Jesus também mostra para nós do amor que está acima de qualquer laço sanguíneo, né? E ele fala sobre esse amor, né, que ele sentia pelos discípulos, pelas pessoas que estavam ali ligados pela fé. Que esse é o verdadeiro evangelho, né? É quando nós estamos sim em uma instituição, mas nós estamos ali vivendo realmente como família. Quando alguém precisa de algo, aquilo também dói em você, e se você puder ajudar, você ajuda. Isso também Jesus veio trazer para nós, esse valor do reino, né? O valor de amar ao próximo como a ti mesmo. E essa foi a palavra de hoje, gente. Tem mais alguma coisa para acrescentar, amor? Somente? Então essa foi a palavra de hoje. Uma semana abençoada, guardada, protegida pelo Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo para mim, para você. E que seja uma semana linda, conforme a vontade de Deus. Boa
perfeita e agradável. Excelente semana, gente. Até mais. Fica com Deus. E o meu desejo é que a presença de Deus não se aparte de vocês nem um minuto nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Até mais.